Eu queria começar, agora sim, queria começar por cumprimentar os meus colegas de debate, agradecer muito ao Sindicato dos Magistrados do Ministério Público o convite que me foi feito, convite ousado, porque eu deixei a Faculdade de Direito no terceiro ano, hoje compreendo que eu deixei logo no primeiro dia que lá entrei, embora tenha levado 3 anos a ganhar coragem para transmitir isso à família. E, entretanto, nesses 3 anos, dediquei o meu tempo, que foi muito bem empregue, então, a ler literatura. E trouxe-vos um pedaço, alguns pedacinhos. Na verdade, eu lembro-me de ter 18 anos e olhar para os meus livros, que eram os diários de Che Guevara, tinha Balzac, tinha Orwell, que é um livro que certamente todos os magistrados, o 1984, já passou pelas vossas mãos, e o Código do Processo Civil ao lado, e ganhou o lado da literatura, da condição humana, e eu abandonei o lado da resolução dos problemas da condição humana na esfera da justiça, que vos calhou a vocês, que é um grande desígnio e um grande desafio, e mudei-me para o lado da análise desta condição humana. Este introito para vos pedir desculpas por muitas imprecisões que eu eventualmente possa dizer aqui no campo eu vou tentar olhar para a floresta, e isso significa que posso ser imprecisa nos veios da árvore, no desenho das folhas do vosso trabalho, que muito respeito. Queria-vos ler uma frase do Grande Sertão Veredas: todos estão loucos neste mundo, porque a cabeça da gente é só uma, e as coisas que há e estão para haver são de mais de muitas, e a gente tem de necessitar de aumentar a cabeça para o total. À procura desta totalidade, da imensa complexidade do período de transição histórica, que eu creio que é um período de transição histórica que nós estamos a viver, que eu queria deixar algumas reflexões na esperança de contribuir de forma muito humilde, sinceramente humilde, para este debate profundamente complexo. Nós hoje somos uma sociedade muito complexa, muito urbanizada, muito escolarizada, muito heterogénea. Portanto, ele é um debate para o qual eu não tenho pretensões de dar, a não ser um pequeno contributo no sentido de como é que nós podemos ter uma sociedade mais justa e democrática e, sobretudo, de alguma forma, qual o papel dos magistrados do Ministério Público aqui, pedindo outra vez desculpa por este ser, obviamente, um contributo humilde. Eu queria começar por me referir às condições de trabalho, que é o terreno mais fácil para mim, porque é aquele que eu domino melhor. Não é possível ter qualquer trabalho ser executado em más condições de trabalho. As más condições de trabalho são algo muito complexo e que normalmente quem está de fora olha simplesmente para as questões salariais ou mesmo para a moldura legal. Nós hoje sabemos que as questões de trabalho são muito mais amplas, e elas dizem respeito a uma série de variantes, de variáveis que nós hoje conhecemos bem, que eu não sei como transmitir ou como passar desta abstração teórica para a realidade da vossa profissão, mas espero que vocês possam fazer este salto. A autonomia de quem trabalha. O trabalho humano é um trabalho criativo. O pior tapete dos tempos modernos de Chaplin, que mais aliena, que mais desumaniza quem está nele a trabalhar, não é feito por não humanos. Há uma componente de criatividade, de concepção do trabalho, que não pode ser retirada às pessoas sob pena dos trabalhos passarem a ser mal feitos. Se isto é óbvio no trabalho tarefeiro, em que se executa numa linha de montagem, é indiscutível naquilo que é o trabalho intelectual e naquilo que é o trabalho que lida com pessoas.
lidar com um doente não é o mesmo que lidar com um automóvel, montar um corpo não é o mesmo que juntar peças de um automóvel. Retirar autonomia às pessoas, colocando-as numa linha de montagem, mesmo que seja uma linha de montagem intelectual ou de serviços. Eu não conheço o caso do Ministério Público, mas, por exemplo, o peso que os protocolos médicos têm tido no desenho da execução daquilo que os médicos têm que fazer não é necessariamente nem todo benéfico. O mesmo se passa, se vocês quiserem, última análise, no teste de cruzinha que os professores universitários fazem em vez de avaliarem o processo de investigação de um aluno. Portanto, a questão da autonomia, muitas vezes ela é transformada no senso comum, na dignidade, no respeito, etc., é absolutamente fundamental. A questão das boas relações laborais, dentro do local de trabalho, que hoje em dia têm sido objeto de estudos muito importantes. Talvez o psicólogo mais famoso a nível mundial que estuda estas questões é Dejour, em França. Tem, aliás, um laboratório de estudo destas questões que tem a ver com a saúde mental, com o bem-estar mental das pessoas no trabalho, e isso é totalmente incompatível com a famosa avaliação de desempenho que tem sido introduzida paulatinamente em todo o funcionalismo público e também no setor privado, embora muitas vezes não se chame avaliação de desempenho, tem outro nome, e que é o clássico de uma carreira idêntica para todos, em que depois o teto tem cotas muito restritas de acesso ao topo da carreira e faz por uma avaliação, a chamada avaliação de desempenho, que o que faz é que o colega do lado é transformado num inimigo que nos rouba o lugar de topo e não é alguém com quem nós vamos cooperar para executar melhor, no fim, o trabalho em causa. Outra questão tem a ver com a incerteza no local de trabalho. E eu ainda não cheguei às questões laborais, obviamente. A incerteza no local de trabalho aqui tem muito a ver com uma sociedade de mercado, ou seja, uma sociedade que é ditada pela acumulação e rotatividade do capital, e isto impõe questões dentro dos locais de trabalho fortíssimas e às vezes esmagadoras. Quando eu falo em rotatividade do capital, para terem uma ideia, as empresas em Inglaterra estão a exigir que quando fazem um investimento, querem o retorno desse investimento ao final de 18 meses. Isso obriga a uma velocidade absolutamente brutal nas escolas, porque quer-se mão de obra formada de acordo com as necessidades das empresas, e as necessidades das empresas mudam a 18 meses, a 24 meses. Isso vê-se nos projetos científicos universitários, em que se pedem resultados ao final de 2 anos de um projeto científico. Como imaginam, não há nada que se pense, que se desenvolva e que se teste e que se tenha o resultado ao final de 2 anos. E isso vê-se muito nas sucessivas reformas, em que muitas vezes nós associamos às mudanças governativas, mas elas não podem só ser abocadas às mudanças governativas, elas têm a ver com a pressão sucessiva das empresas, dos monopólios, de corporações, etc., para adaptar todo o desenho coletivo da sociedade, desde a formação da força de trabalho aos aspectos jurídicos, a esse desenho de uma sociedade baseada no mercado. Vejam que eu, antes de vir para aqui, li os relatórios do Banco Mundial sobre a questão da justiça, e justamente esse é a linha central e denominadora do Banco Mundial sobre a justiça, é que a justiça tem que estar adaptada às necessidades do investimento estrangeiro nos países, e isso cria uma brutal incerteza nos profissionais. Não sei, mais uma vez, transmitir isto ao nível do Ministério Público, mas os professores ficam angustiados porque de 2 em 2 anos muda o programa, porque de 2 em 2 anos muda a empresa que se quer instalar no país e que quer necessidades de mão de obra. Como é óbvio, nada disto tem nenhuma racionalidade, porque um bom aluno leva 25 anos a ser formado em qualquer lugar. Depois, as questões laborais e salariais diretamente e clássicas, que não são menores. E elas não são menores porque não há nenhum país no mundo que tenha altas taxas de eficiência de trabalho com baixos salários. E nós, quando falamos do salário direto, falamos do salário indireto, ou seja, dos impostos, e Portugal é um país dominado por impostos sobre o consumo, que, portanto,
São impostos, de facto, sobre o trabalho, maioritariamente sobre o trabalho, e são impostos regressivos. E falamos do salário indireto, que é o Estado Social, ou seja, os impostos e contribuições sociais que as pessoas entregam para o Estado, na esperança de que o Estado seja pessoa de bem e os devolva em serviços públicos e reformas e pensões. A incerteza de não ter acesso à saúde, à educação ou uma reforma daqui a 20 anos, tudo isto condiciona, numa palavra, a motivação com que as pessoas estão no seu local de trabalho, com que executam os seus trabalhos, o carinho, a disposição que dão para para contribuir para um trabalho. Há muitas outras coisas, como a questão da estagnação profissional, do excesso de formalismo, a tendência para uniformizar as profissões, os tais protocolos médicos ou os tais testes de cruzinha. Este formalismo é profundamente empobrecedor da sociedade e, portanto, da diversidade e, portanto, da democracia. Se em última instância, uma decisão não passa por toda uma análise de um processo, mas por um protocolo, há um diagnóstico, para X diagnósticos há X propostas, e o trabalhador, seja jurídico, seja outro qualquer, limita-se a aplicar esse protocolo, esse desenho, isso tudo vai empobrecer e, sobretudo, vai ter quedas da produtividade. Eu gostava de lembrar isto em Portugal. Portugal é um país de baixa produtividade, não é porque as pessoas trabalham pouco, trabalham mais em média do que os outros países. É um país de baixa produtividade porque há baixos salários, porque há baixa autonomia nos locais de trabalho e porque há uma série de desperdícios feitos justamente através destes processos que eu referi. Claro que agora eu passaria para uma questão mais complexa, que é... E antes deixem-me recordar algo, porque eu estava aqui de manhã também a assistir aos discursos. O orçamento da Justiça este ano é inferior a um orçamento que não tem destino no Orçamento de Estado. As pessoas que, como eu, estudam o Orçamento de Estado têm boas razões para crer que esse pedacinho do orçamento que não tem destino, que eu, se não estou em erro, são quase 700 milhões de euros, pode ser para pagar parcerias público-privadas de 2025, adiantar pagamentos de parcerias público-privadas. Portanto, a montante disto tudo que eu disse está, obviamente, uma questão financeira, e a questão financeira nunca foi. Aliás, a rentabilidade das parcerias público-privadas, como sabem, é máxima. Ela só é superior em Portugal ao tráfico de droga no grossista, porque no retalhista já é mais baixa. Ela oscila entre os 14% e os 18%. Portanto, não há aqui um problema. Gostaria de deixar esta premissa à cabeça daquilo que estou aqui a dizer. Não há um problema de falta de dinheiro, há um problema de opções de onde é que o dinheiro é colocado por parte do Estado. Tendo o Ministério Público todos os meios, o que é que vai fazer com eles? Esta é a pergunta talvez mais polémica que vos deixo aqui e deixo-vos algumas reflexões. E eu queria partir desta reflexão, queria fazer esta reflexão convosco, a partir de uma frase que retirei de colegas nossos, magistrados brasileiros, que é esta ideia da justiça como o muro de lamentações da sociedade moderna. Sem Estado, sem fé, sem partidos e sindicatos, as expectativas e direitos deslizam para o poder judiciário, o muro das lamentações do mundo moderno. E eu queria olhar para esta frase, parti-la a 3 e terminarei esta minha reflexão para vos dar a palavra, para que também possam criticar e certamente contrariar aquilo que estou aqui a dizer. A primeira é que o mundo moderno é este. Quais são as características centrais desse mundo moderno? É um mundo moderno caracterizado... Eu não vou falar do mundo moderno, obviamente, eu vou falar deste mundo muito recente, de quem nós somos neste momento. Porque eu acho, e vou rapidamente fazer a ponte com o vosso trabalho, e aqui sim diretamente. Em Portugal há 5,5 milhões de população ativa. Mais de 3 milhões estão em situação de precariedade ou desemprego. O desemprego real é 1.400.000 pessoas.
41% das pessoas empregadas, não são dos trabalhadores por conta de outra, é das pessoas empregadas, ganham menos de 600 euros. Como vocês sabem, isto é um salário que neste momento não corresponde, nem o salário mínimo, nem os 600 euros, a um salário de reprodução biológica dos trabalhadores, ou seja, os trabalhadores chegam ao final do mês e não conseguem pagar a sua própria reprodução, habitação, alimentação. Portanto, nós estamos a falar de coisas absolutamente básicas. 61% dos trabalhadores jovens, 61% têm um contrato temporário. Quando nós olhamos para os trabalhadores por conta de outrem, 80% ganha menos de 900 euros líquidos. A taxa real de pobreza oficial, e portanto eu não estou a falar de ser pobre, que é não saber ler um livro ou não tocar um instrumento, porque isso também é ser pobre no século XXI. Eu estou a falar dos padrões de pobreza medidos a partir do rendimento médio, e o rendimento médio baixou e, portanto, o número de pobres oficialmente também teria baixado com esse rendimento médio, é de 47% sem transferências sociais. Este é o país em que nós vivemos. É certamente um país que muito vos diz a vocês, porque não se pode pensar na proteção de menores, não se pode pensar nos direitos dos trabalhadores, não se pode pensar na corrupção sem olhar para isto tudo que nós, para este cenário que nós estamos a falar, porque quem fala em taxas de rentabilidade de capital de 18% fala de corrupção. É porque não há taxas destas no mundo, a não ser, como eu disse, no tráfico de droga no grossista. Isto significa que há muita gente neste mundo a querer essas taxas de rentabilidade fixas. Porque, vejam, são fixas. Não há risco, não há mercado, não há produção. É garantido pelo Estado. E o Estado garante isso através da remuneração da dívida pública ou da remuneração das parcerias público-privadas. E como é que o garante? Onde há dinheiro, cortando salários, cortando no Estado Social e cortando nas reformas. E, portanto, não se pode pensar hoje de todo o problema da corrupção, que é tão visível publicamente, sem pensar no desenho económico, que é transformar o orçamento de Estado e os serviços públicos em taxas de rentabilidade. E eu estou a dar estes exemplos, porque eu poderia multiplicar os exemplos. 40% do investimento direto dos hospitais privados em Portugal é feito por transferências do Serviço Nacional de Saúde. Isto significa que, naturalmente, há muita gente que quer os contratos que permitem essas prestações e essa ligação umbilical entre o Serviço Nacional de Saúde e os hospitais privados. Isto, naturalmente, onde cria-se, diria eu, o chão propício a toda a opacidade que nós temos visto na gestão dos dinheiros públicos. E, obviamente, a questão laboral e toda a questão dos baixos salários e do desemprego tem que se refletir nas taxas de pobreza. Aliás, fala-se em Portugal em pobreza infantil, que provavelmente vocês, pela questão dos menores, seja algo que vos toca de perto, mas eu gostava de lembrar que não existe pobreza infantil, porque as crianças não têm autonomia. O que existe é pobreza dos pais, existe desemprego ou baixos salários. É, aliás, um conceito que nós questionamos, o da pobreza infantil, como se as crianças fossem responsáveis pela sua própria pobreza ou como se as crianças fossem um ser autónomo. Não são. Portanto, o problema é um problema social e geral. E depois toda a questão das relações laborais. E esta questão das relações laborais é uma questão profundamente complexa, em que cada vez mais a justiça aparece aqui, vamos buscar a frase do início, onde não há sindicatos. Não é verdade que não há sindicatos, mas é verdade que a crise sindical, aliás, nós estamos num congresso organizado por um sindicato, é um dos raros sindicatos com uma alta taxa de sindicalização e que não tem perdido associados, etc. Portanto, é uma exceção. A taxa de sindicalismo hoje real é de 18% no setor, oficial, é de 18% no setor público e de 9% no setor privado. Eu acho que essa taxa está inflacionada pelos últimos 3 anos dos trabalhos que oriento. Sobretudo, o que se passa é que com os cortes salariais a cotização para os sindicatos também é muito mais baixa. Ou seja, não só perderam associados, como perderam capacidade de financiamento. Há aqui, sem dúvida alguma, creio eu, uma transformação daquilo que eram problemas que muitas vezes ocorriam no seio da fábrica ou na empresa, o clássico conflito patrão-trabalhador, e era aí que se geria esse conflito para
a atomização da força de trabalho, nomeadamente a precariedade, o trabalho ao domicílio e à peça, hoje generalizou-se, há 630 mil recibos verdes, tudo isto faz com que esta aparente desagregação e atomização social tenha como contrapartida uma resolução imensa, o tal muro das lamentações na justiça, ou seja, aparece aqui a justiça, a atuação ou a procura da justiça expande-se porque socialmente as outras vias de resolução dos conflitos falham. Parece-me que isso é relativamente claro. Levando a algo que vocês conhecem, creio eu, como fadiga litigante, ou como tenho um amigo que lhe chama paranoia da litigância, que é um bocadinho mais forte, que é a expectativa, e o Ministério Público terá aqui um papel central, que é a Justiça vai resolver todos os problemas que a sociedade não resolveu a montante, eles vão ser resolvidos a jusante. A Justiça aparece quando nós já falhamos, não é? Eu creio que vocês saberão isso muito melhor do que eu. Quando alguma coisa chega às vossas mãos, ou de um tribunal, é porque nós socialmente falhamos, é porque um casamento falhou a proteger, por exemplo, as crianças e elas acabaram maltratadas. Portanto, quando as crianças chegam à vossa mão, já chegam porque algo falhou socialmente, e eu penso que ou quando um conflito laboral, um trabalhador num acidente de trabalho que não foi protegido, chega às vossas mãos, é porque a proteção e a segurança e a higiene no trabalho já falharam. Portanto, há aqui também um problema de escala e de onde é que as coisas começam, o que significa que a manter-se esta estrutura social muito desagregada do ponto de vista das relações laborais, o impacto no vosso papel seja maior. Outras questões que aparecem muito, por exemplo, os direitos dos consumidores, ou seja, de facto, há uma monopolização das empresas. Claro, vão argumentar que há pequenas e médias empresas imensas. 70% dos trabalhadores a nível mundial que trabalham em pequenas e médias empresas são subsidiários de grandes monopólios. Isso não é verdade. A sociedade é uma sociedade onde cada vez os monopólios são menos empresas e são maiores essas empresas. Eu conheço bem, não sei se muitos casos passaram por vocês ou não, mas a PT tem 16 mil trabalhadores num outsourcing oficial. Ou seja, a PT assume que há 16 mil trabalhadores fora da PT que são trabalhadores da PT, mas que não têm nenhum vínculo jurídico com a PT. Isto pode-se multiplicar por todas as grandes empresas, por um lado. Por outro, a questão dos monopólios leva também a uma diminuição da proteção do consumidor, que também se volta muitas vezes para a justiça para se proteger, vejam, do monopólio, não é da livre concorrência, porque a verdade é que a livre concorrência tende a desaparecer aí. Esta frase que eu comecei ao início dizia sem Estado, sem sindicatos, um mundo aparentemente desagregado, a justiça transformar-se-ia no muro de lamentações do mundo moderno. E eu termino esta minha curta reflexão com esta questão à volta do Estado, que eu penso que é o que eu retiraria da frase, sem Estado. Eu acho que uma reflexão séria hoje sobre o Estado, não contingente, nos diz que nós temos muito mais Estado. Nós nunca tivemos tanto Estado. O Estado domina toda a economia pela dívida pública, hoje. Ela é, aliás, a maior fatia do orçamento de Estado, é o pagamento de juros da dívida pública, que era uma forma de riqueza, na Idade Média, considerada usura, não é? Hoje ela é a maior fatia do orçamento de Estado. Aliás, o Estado pediu um empréstimo para sanear as contas públicas e hoje a maioria das contas públicas são uma dívida pública que passou de 70% para 130% do PIB. A dívida pública é, não tínhamos dúvida nenhuma, um monstro. Ela é uma bola de neve que começou lá no topo da montanha e que se vai aproximando de nós, crescendo até nos esmagar. Ele é um Estado profundamente regulador da flexibilização laboral. Eu discordo em absoluto com os meus colegas que dizem que a realidade laboral foi desregulamentada. Vejam que, sob a proteção direta do Estado e usurpando dinheiros públicos da Segurança Social, hoje há 160 mil pessoas em chamados contratos de estágio ou de primeiro emprego, em que os salários das empresas privadas estão a ser pagos com o dinheiro da Segurança Social
e esse é um dos artifícios para baixar o desemprego, ou seja, é utilizar o dinheiro da Segurança Social, que é o desconto das pessoas para a Segurança Social, para pagar salários das empresas privadas. Isso é feito pelo Estado. Isso não é feito por desregulamentação ou ausência de peso do Estado. Ele é o Estado que fecha serviços num hospital público e contrata o mesmo serviço num hospital privado nós fizemos as contas num dos livros, perdas de produtividade, porque obviamente um serviço que é privatizado ou se paga mais caro, ou se tem um pior serviço, ou normalmente as duas dimensões. E eu creio que quando se reflete um bocadinho sobre o papel do Ministério Público e da democracia, a pergunta deveria ser também se o papel do Ministério Público, eu vou fazê-la de forma direta e vocês contestarão certamente, se o papel do Ministério Público é defender o Estado ou é defender-nos contra o Estado. Hoje. Porque o Estado que nós acarinhamos, todos, é o Estado Social. Mas esse Estado Social também se ergueu contra o Estado. Se lembram bem, ele ergueu-se numa série de processos de movimentos sociais que construíram um novo Estado, o Estado Social, contra o Estado anterior. O Estado não mudou, o Estado em si, o que mudou, obviamente, de forma radical, foi o regime político, mas é óbvio que houve uma série de lutas de movimentos sociais e cidadãos que construíram poderes paralelos a esse Estado e construíram o Estado Social e colocaram, é isso que está plasmado na Constituição, que os trabalhadores não recebem uma parte do salário de forma direta, mas que o entregam ao Estado para que ele seja devolvido nas funções sociais do Estado, que não são gastos. Porque se eu for ao banco e depositar 1000 euros e for lá levantar 100, não digo que o banco gastou 100 euros comigo. Digo que vou lá apenas levantar o dinheiro que eu depositei. Portanto, quando eu vou ao Estado buscar saúde, educação, segurança social, justiça, transportes públicos, lazer, eu não vou gastar dinheiro do Estado. Eu vou lá buscar o dinheiro que entreguei a esse Estado. E hoje, qual é o papel deste Estado? É garantir a todos o bem-estar coletivo? É isso que tem sido feito pelo Estado? Essa é uma questão que eu gostaria de deixar para compreender qual seria o papel do Ministério Público aqui. Justamente porque eu estava aqui a ler um artigo muito interessante de colegas brasileiros, penso que magistrados, mas certamente juristas, que advogavam justamente isto, e com isto eu termino, que o papel do Ministério Público seria defender o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da igualdade, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, que subordina a livre iniciativa e a propriedade privada ao interesse social, e o princípio da promoção do bem comum, que impõe aos agentes políticos que entregam os órgãos do Estado e à cidadania como um todo o dever de criar todas as condições da vida social. Há um historiador que me influenciou profundamente, com quem eu aprendi muito, que é depois tive a oportunidade de trocar cartas com ele, morreu há muito pouco tempo, já muito velhinho, é o maior historiador dos Estados Unidos, Howard Zinn, escreveu The People's History of the United States, e ele começa a vida como estivador na Califórnia, antes da Segunda Guerra Mundial, filho de uma família judia, e ele conta numa das suas conversas, que vocês podem ter acesso a ela no YouTube, numa grande entrevista que lhe fizeram. O livro dele tornou-se o livro mais vendido de história dos Estados Unidos, creio que vendeu, ou se não é ou é um dos mais vendidos. Não está traduzido em Portugal, não percebo porquê, melhor percebo, mas também não vale a pena explicar porquê.
E ele conta numa dessas histórias. Eu tinha 19 anos, vejam, porque ele ainda por cima é uma pessoa absolutamente maravilhosa de ouvir, é uma pessoa doce, foi um herói da Segunda Guerra, depois foi um herói na luta contra a guerra do Vietnã, é uma história, é a história do século XX nas mãos de uma pessoa. E ele conta, eu até aos 19 anos não tinha conhecido o Estado, porque eu trabalhava como estivador na Califórnia. Penso que era na Califórnia. E havia acidentes de trabalho e o Estado não aparecia, ou aparecia tarde. Havia maus tratos dos meus colegas, o que hoje se chama assédio moral, e o Estado não aparecia. Havia despedimentos e o Estado não aparecia. As pessoas trabalhavam e não tinham dinheiro para comer e o Estado não aparecia. E um dia nós fizemos um piquete de greve e o Estado apareceu imediatamente, era a polícia. E eu queria terminar com esta reflexão, deixando este desafio a vocês, que é que Estado é que o Ministério Público vai defender para garantir a defesa da democracia? É defender os cidadãos contra o Estado ou é defender o Estado contra os cidadãos? Porque por hoje, vocês sabem tão bem como eu que as pessoas tiveram algumas delas, a maioria delas, a única propriedade que têm é o salário e esse foi cortado, usurpado, sem que se tivesse conseguido fazer nada contra, mas a rentabilidade dos capitais falidos em 2007, 2008, em bancos, no BPN foram 9 mil milhões, no BES, que já está inscrito no déficit, foram 5 mil milhões, nas parcerias público-privadas, aí rigorosamente ninguém tocou. E nós sabemos que se hoje um grupo de trabalhadores cortar uma estrada contra usurpar 5 mil milhões de euros ao Serviço Nacional de Saúde ou à para dar os capitais do BES, nós sabemos que o Estado lhes vai aparecer na forma da polícia. E eu penso que essa reflexão é uma reflexão absolutamente central, porque a defesa da democracia é a defesa do princípio basilar da liberdade e da igualdade, e um não pode viver sem o outro. Obrigada pela vossa atenção.